Bom, pessoal, todos bem-vindos, bem-vindas à primeira live da Ampiconte, no Fórum Acadêmico Profissional. Temos a honra de receber o professor Eliseu nessa live. Dispensa apresentações, né, mas cabe ressaltar, né, a sua importância para a área, a sua carreira acadêmica, profissional. A professora emérita da FEA USP, diversas publicações, livros, artigos científicos, experiência na CVM, Banco Central, entre muitas outras. Então, não vamos tomar muito tempo com a apresentação do professor Eliseu, que dispensa apresentações, e vamos dar início. Junto comigo está aqui Marcelo Botelho, diretor administrativo financeiro da Ampiconte, professor de São Paulo, diretor científico, e Andréa Gonçalves, nossa diretora institucional, para ajudar nessa mediação. Eu não vou fazer muitas perguntas, vou fazer uma provocação inicial, deixar aberto para a conversa fluir, mas esse momento é importante, professor, nesse dilema que a gente está vivendo da academia, das provocações de mercado e por aí vai. O senhor sempre fala muito disso e acho que é um momento importante para a gente pensar como é que a gente consegue aproximar a atividade profissional do mercado, né, com a acadêmica, buscar essa interação maior. E aí, como o senhor já tem várias experiências no mercado, na CVM, Banco Central, talvez Conselho de Empresas, né, parecerista, como autor, pesquisador, como é que você enxerga como essas experiências ao longo da sua carreira elas foram se somando ou contribuindo uma com a outra, né? Como é que a carreira na acadêmica melhorou a sua visão do mercado? Como é que a experiência do mercado melhorou a visão acadêmica? Se puder fazer essa abordagem, explicar para a gente, seria muito útil. Obrigado novamente pela aceite participar com a gente. Em primeiro lugar, muito obrigado a Ampiconte, especialmente ao Zé Elias, o Edilson, o André e o Marcelo, por esse convite, por essa oportunidade. Espero que vocês não se arrependam. Em primeiro lugar, você falou um monte de lugares em termos de empresas privadas, em termos de sociedade de economia mista, em termos de órgãos públicos, né, em que a gente passou. E tem até uma experiência que uma vez eu fiz questão até para conhecer melhor ainda o lado de lá, porque a consultoria nos aproxima muito da empresa, mas de qualquer maneira a gente é um externo a ela. E eu fui, durante 2 anos, executivo, né, diretor de controladoria de uma empresa aberta só para conhecer bem o lado de lá. Talvez seja por isso que eu não sou bom em nada, porque eu já pinguei em tantos lugares diferentes, né, que isso explica. O que eu diria o seguinte: olhando todas essas experiências, na verdade, o que eu vi foi, de uma certa forma, a confirmação daquilo que eu já pensava desde o início, quando comecei a minha carreira docente, que era a história de olhar a prática, viver a prática, e não só a academia. Todos que me conhecem sabem disso. Eu nunca consegui ser um acadêmico puro, também não consegui nunca ser um trabalhador puro da iniciativa privada, lá do mundo que a gente chama de mundo real, mas deu para perceber uma porção de coisas nesse relacionamento. Eu aprendi demais. Eu aprendi, inclusive, acho que a entender até melhor a contabilidade, vendo o que acontece no dia a dia. A capacidade que a gente tem de perceber muito melhor o que é realmente relevante para as empresas. Eu vou falar sempre de empresas porque não sou da área pública. Trabalhei em órgãos públicos, mas que cuidam de empresas privadas, né? ou mesmo empresas públicas, mas de fins lucrativos. Esse negócio da gente entender o que é realmente relevante do lado de lá, eu acho que ajuda a gente a escolher até melhor o que pesquisar e o que dar aula, o que procurar, inclusive, levar junto aos alunos. Eu acho que esta conjugação, né, de teoria mais prática talvez tenha sido aquilo que mais me norteou na vida profissional e que me deu extrema importância. Quando eu entrei na faculdade, não vou dizer quando, tá certo? Mas fazem já 52 anos, né? O 4º ano que eu estava na faculdade, eu fui fazer uma
vivência a partir de um convite de um professor da época, falecido, José da Costa Bolsinhas. Eu fui fazer um estágio numa grande empresa de contabilidade dos Estados Unidos, na época chamava-se Coopers & Lybrand. Eu fui fazer um estágio no Management Consulting Service. Então, eu fui trabalhar lá no serviço de consultoria contábil. Aquilo talvez tenha sido o que mais me tenha influenciado e mostrado como é importante essas experiências. Então, o que eu passo sempre depois a fazer na vida? É tentar, em termos de aulas ou de coisas escritas, fazer as misturas sempre que possível. Eu acho que essa ideia de entender que a relevância é muito mais relevante no mundo prático do que a gente imagina. E, aliás, cá entre nós, cada vez em quando, a gente também descobre o seguinte: poxa, por que a academia dá tanta atenção para esse negócio? Isso é uma picuinha, isso daí é absoluta exceção, acontece uma vez ou outra. Por que tanto material escrito sobre isso? É uma verdade, dá para a gente perceber isso. Tá? Mas tem um lado negativo que me chocou um pouco, e choca até hoje, infelizmente, é que a gente briga tanto na academia por fazer com que as pessoas aprendam a aprender. O fundamental é aprenda a aprender. Não é o conhecimento objetivo que você tem, é a metodologia de aprendizado, para que você seja capaz de resolver os problemas que você nunca viu antes. E o lado chato dessa vivência no mundo prático foi de que a grande maioria dos que praticam querem regrinhas de bolo para seguir. Tá certo? E quando eu falo mundo prático, eu falo tanto dos preparadores quanto dos auditores. Me desculpe os auditores presentes aqui, mas é uma verdade. Então, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo você fazer o que o livrinho manda, o que a regra, a norma manda, do que você ter que parar para pensar e fazer uso de julgamento. Então, a minha experiência lá teve também seus lados não agradáveis. De qualquer maneira, uma experiência que, para mim, foi, eu diria, sensacional. Legal, professor. E aí, uma pergunta: como é que você enxerga como a academia pode se aproximar do mercado para trazer também uma contribuição para o dia a dia, talvez, das empresas, ou do auditor, né, do contador, e para melhorar, propor soluções mesmo para a prática também, né? Esse problema já existia no início da minha carreira, tá? Já havia um certo divórcio. Ao longo do tempo, eu só vi aumentar essa distância a ponto de estarmos numa situação extremamente, eu diria, desagradável. O que está acontecendo? A gente acaba, por demais, fazendo pesquisas do lado de fora da empresa sem entrar para conhecer a empresa, sem entrar para ver o que acontece, sem trabalhar na empresa, sem ser o consultor dos problemas reais das empresas. E a academia vai seguindo uma trilha por demais em si mesmada, em conteúdo e na forma. Quando eu falo na forma, é o seguinte: alguém fora do meio acadêmico de bom nível é capaz de ler um artigo produzido por nós, uma tese produzida por nós, não entende nem o título. Vai ler o resumo para ver se entende, também apanha para chuchu. É um monte de termos técnicos, principalmente quando começam a entrar os termos econométricos, né? Então, hoje é extremamente difícil, quase impossível, a qualquer pessoa da área prática entender o que a academia faz. Por outro lado, o vínculo entre mundo acadêmico e mundo prático era muito grande no passado, e eu nunca deixei de ter isso. Isso permitia trazer experiências de dentro das empresas, trazer problemas de dentro das empresas para a academia e trazer soluções. Às vezes a gente na academia acha que só nós somos capazes de achar soluções para os problemas. Isso não é verdade. Uma grande parte do conhecimento que existe, e não só na área da contabilidade, na administração, acontece a mesma coisa. Uma grande parte dos instrumentos úteis de grande valor na academia,
eles não foram solucionados necessariamente pela academia. Muitos sim, mas outros não, só para tirar a ideia de que não é isso. Quer dizer, nós não somos os donos do saber e os que têm capacidade de resolver todo e qualquer problema. Então, o relacionamento com a empresa faz com que a gente conheça os problemas que estão lá, que às vezes de fora a gente nem percebe. A gente conheça o que eles têm feito para tentar solucionar o problema. E às vezes são ideias magistrais, tá correto? E a gente precisa trazer esta vivência para a dona da universidade. Eu diria o seguinte, eu não estou com isso querendo dizer que todos têm que ter vivência prática, todos têm que ter vivência acadêmica. Não, há que se considerar, inclusive, vamos dizer assim, os dons particulares, né? Alguns, realmente, só na academia, só na teoria. Nosso guru, o professor Sérgio, por exemplo, é um pesquisador típico do mundo da teoria, tá certo? Ele, quando vai trabalhar num problema prático, etc., ele não é, eu sei disso, ele faz trabalho, faz parecer, mas não é o que ele realmente adora, o que ele gosta é da teoria. Então, a gente tem que respeitar que alguns serão assim, mas tem que ser minoria. O corpo docente de contabilidade, eu tenho visto, me desculpe o comentário, mas caminhando para uma dissociação, né? Os próprios regimes legais impedem isso. Eu sou uma experiência disso, quando eu entrei, eu fiquei 3 anos no regime de 40 horas. Quando eu vi o risco que isso estava provocando, eu saí, passei a tempo parcial e fiquei durante, acho que perto de 20 anos. Eu só voltei à dedicação de 40 horas na universidade quando a USP flexibilizou e passou a permitir que os professores com uma razoável produção pudessem dedicar um certo número de horas a trabalhos externos, tá certo? De consultoria, de pareceres, de palestras, exceto docência. Não podia ser docente em outra instituição. Então, esta liberdade que a universidade deu me animou a voltar a, inclusive, dedicar muito. Na verdade, eu nunca tinha deixado de dedicar tempo para a universidade, mas me dedicar mais ainda, tá certo? Então, eu sofri essa restrição da universidade, que no caso da USP tem até voltado, tem as tentativas de voltar a cercear esta liberdade, e que a gente sabe que no mundo das federais, por exemplo, para o pessoal de 40 horas é muito pior. Isto é um estrago no ensino da contabilidade. No meu entender, é. Porque a maioria do corpo docente, a maior parte do corpo docente deve ter experiência. Precisa ter experiência. E não é só ter tido experiência há 20 anos atrás, porque não está acompanhando o que está ocorrendo hoje. Concordo plenamente. Eu me lembro muito bem, nossa, minha surpresa, quando belas universidades norte-americanas tinham, e têm ainda, aquele programa seguinte: quando chega nas férias de verão, você não vai ficar passeando de férias, não. Você tem que, na área de contabilidade, na administração, é muito comum. Vá trazer seu relatório do que você conseguiu fazer de consultoria, de visitas a empresas ou a órgãos públicos, quem é da área dessa natureza. Então, o professor lá que não consegue ser convidado, ele sai correndo para se oferecer para trabalhar no mínimo 2 meses no mundo prático, na vida prática. E isso é o modo que eles encontraram de fazer com que se tenha este vínculo e esta capacidade, então, de criar a ponte. O professor precisa conhecer o mundo real. Volto a dizer, não é todo mundo, mas a maioria precisa. Tá correto? Se ele não tiver essa vivência, é realmente uma falha enorme na sua produção científica, porque ele vai produzir coisas que não necessariamente, ou a grande maioria, não tem utilidade prática. Não serve para as pessoas nas empresas utilizarem. Não são nem capazes de entender, e se alguém conseguir explicar, não vão saber utilizar e entender. Bom, e daí? Né? E daí? O que eu faço com isso? Então, desculpem eu estar talvez desabafando, mas eu tenho sofrido tanto ao ver isso, tenho falado bastante sobre isso. Você comentou, né, Zé Luiz, que eu falo bastante disso, e não tenho muitas papas na língua.
E eu, puxa vida, não tenho poder nenhum para fazer modificação, mas eu não deixo de levantar este problema. Esse assunto não é só da contabilidade. Tá? A medicina resolve isso de outra maneira, fica inserido com a prática, residência, uma porção de coisas. A engenharia também sofre pesadamente com esse problema da inviabilidade de trabalhos práticos. Você imagina, né? Você vai construir uma casa hoje com alguém que só fez uma 35 anos atrás. Sensacional, né? Então, essa minha preocupação é muito grande e eu acho que é necessário que se faça uma tentativa de reaproximação maior, tá certo? Entre o mundo acadêmico e o mundo prático. Você cutucou o professor José Elias. Não, eu concordo plenamente. Aqui também a gente lida com isso diariamente nas universidades, os colegas me comentam, a situação é nessa linha mesmo que o senhor colocou. Já vou deixar o professor Dilson fazer a próxima pergunta, que ele tem uma bem na sequência, bem próxima também, para complementar. Tá. Boa tarde a todos, professor Eliseu, muito obrigado aí por estar participando aqui conosco. Aproveitando essa linha, eu vou logo tocar na ferida aqui da maioria das pessoas, dos colegas que estão aqui. A sociedade sempre vem questionando, né, sobre a efetiva contribuição que o mundo acadêmico tem dado para as diversas áreas do conhecimento, né, vamos dizer assim. Especificamente na nossa área, na sua opinião, o que tem mais prejudicado para que as nossas pesquisas acadêmicas venham realmente a contribuir para o mercado, atender a expectativa da sociedade? Às vezes essas expectativas são um pouquinho aquém do que deveriam ser, mas, né? O que o senhor pensa sobre isso? No fundo, é mais ou menos aquilo que eu estava comentando, né? O mundo prático, e eu sei disso, porque eu trabalho com pareceres, eu trabalho com empresas, eu converso com contadores, com controladores, e muito, talvez mais hoje com advogados do que com os colegas profissionais, mas eu sei, é só começar a conversa para você ouvir a reclamação. O que hoje vocês produzem lá do ponto de vista de, não só formal profissional, mas de levar problemas daqui, trazer soluções para nós. E tem mais. Hoje a gente tem um monte de empresas de várias áreas que, quando pegam os graduados, procuram fazer um nível de treinamento muito significativo, porque sabe que eles vêm com um monte de ideias, etc., mas não conhecem nada da vida real. Tá certo? Eles não receberam a transmissão da experiência, não têm a experiência. Então, o mundo empresarial reclama muito. Só tem uma vantagem, não reclama só da contabilidade, tá? Não reclama só da contabilidade. Nós temos que cuidar do nosso lado. Eu sei que aqui, inclusive, tem havido já diversas iniciativas em vários cursos do Brasil, no sentido de procurar aproximar este mundo, né, da academia e o da prática, e fazer com que se cale um pouco esse clamor por parte do mundo prático, que está afim, eles precisam. Hoje, o mundo prático, quando chega no nosso mundo, o que eles têm são as normas que tem que seguir. E as normas são feitas por um órgão normatizador. Se não fosse o IASB, seria o que era antes, CBM, Conselho Federal de Contabilidade, Bracon, etc., onde o forte não é o mundo acadêmico. Eles estão fazendo o máximo possível para, né, e vão, né, fazendo tudo o que é necessário, mas eles são uma elite. E, aliás, deixa eu até aproveitar, algo muito interessante. Nessas elites, principalmente no caso do IASB e do FASB, é interessante como esses dois organismos fazem absoluta questão de misturar no board membros do mundo real, membros do mundo acadêmico. No mundo real, da auditoria, da execução da contabilidade, dos investidores, os analistas. Eles procuram fazer esta mistura porque eles têm muita consciência disso, que há essa necessidade. Então, os que vão para lá do mundo, por exemplo, agora foi o brasileiro Tadeu Sendon, é um sócio da Price, é uma pessoa que fez o mestrado, por exemplo, lá com a gente, o sucesso extraordinário, foram vários até sócios da Price que fizeram isso lá,
E eu sei, desde a Estela, se alguém conheceu, nossa, quando chegou no fim do mestrado, ela estava feliz da vida. Mas que mundo novo que eu aprendi, eu acho que vou utilizar muito. Por quê? Porque o mundo prático olha, na verdade, não olha a academia, olha o regulador e quer ficar, como é que eu faço para aplicar a regrinha? E se ele não tem uma base cultural, uma base conceitual, contábil muito forte, mas dada por quem sabe colocar cada conceito e correlacioná-lo com o mundo prático. Ele, inclusive, não vai ter, provavelmente, a capacidade necessária para entender a própria norma. E até para fazer as perguntas. Mas por que esta norma? Qual é a consequência dela? Por que terá sido ela emitida? E, então, a gente vê esta necessidade. O mundo das empresas tem necessidade, tem muita. Mas quando eles pedem alguma coisa ou procuram alguma... Quantas vezes me aconteceu? Você não tem alguma revista? Tem a revista de Contabilidade de Finanças lá da USP, etc. Eu já sei o que vai acontecer algumas semanas depois. Professor, não entendi patavina. Não é mais ou menos isso que ocorre com a maioria da nossa produção hoje? Algo não está bem. Algo não está legal. Algo do que se produz, ou muito do que se produz na academia, não está tendo efetiva utilidade prática. Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer pela participação do senhor, de ter aceitado o nosso convite. E o senhor falando de dois mundos, né? A academia e o mercado. Será que a gente pode pensar que nós temos um problema na formação dos nossos profissionais, dos nossos futuros contadores, dos nossos mestres e doutores? O que nós poderíamos fazer para melhorar a formação dessas pessoas que elas estarão na academia, mas ao mesmo tempo elas estarão no mercado? Porque olhando o nosso cenário, muito rapidamente, a ideia de professor, pesquisador exclusivamente é uma ideia que muito provavelmente ela vai se desfazer na próxima década, né? O mundo mudou e a academia também tem que mudar. Como é que a gente poderia melhorar a formação dessas pessoas para o enfrentamento da prática? Se eu deixar de responder alguma coisa, porque houve algumas falhas no som aqui. Tá. Principalmente naquelas partes que eu não sei responder, tá certo? Bem, olha, eu acho que há muita coisa que precisa ser feita. Então, essa de o docente conhecer, ou pelo menos uma grande parte do corpo docente conhecer a vida prática, é uma delas. Claro, eu não estou falando de alguém que precisa trabalhar 40 horas na empresa e sair correndo para dar aula lá, mas tem que trabalhar com a empresa, tem que ser consultor, tem que ter vínculo com empresas, está correto? Não é a consultoria é um caminho mais prático, mais, não vou dizer, menos difícil de ser utilizado. Porque aquele que também se dedica 40, 50 horas na empresa, daí é o outro lado, né? Não tem muita condição de acompanhar o desenvolvimento acadêmico. Então, além dessa reaproximação, o que eu acho que é necessário é haver uma mudança, porque nós estamos cometendo o segundo erro na pesquisa contábil. Qual foi o primeiro erro? Eu fiz parte do primeiro erro. Não foi só eu. Antes de gente. Qual foi? Nós trabalhávamos no mundo lá atrás quase que exclusivamente, no caso da UFS, por exemplo, eram duas exceções, que era o professor Gualhard e o professor Cânides. O resto, todos nós trabalhávamos na área chamada de normativista. Era cada um expondo as suas ideias, era cada um defendendo o seu pensamento, cada um sugerindo coisas, muito na base do, claro, sustentação conceitual, sustentação teórica, mas o tal do que eu acho que isso é melhor é muito grande. E o mundo foi assim, os americanos foram assim, os europeus foram assim. Só que perceberam que muitas dessas coisas que se achava, né, deveriam resolver os problemas
das demonstrações não resolviam, às vezes até atrapalhavam. Então, a gente dedicou espaço, né, de tempo muito grande. Aqui no Brasil, eu até diria que a gente exagerou no tempo dedicado ao normativismo. Aí, quando veio o positivismo, com as suas pesquisas empíricas, todo o seu poder econométrico, aí vai acontecendo exatamente o contrário. Cada vez se tem mais números e menos ideias. Cada vez se tem mais levantamento de se isso aqui fez isso, isso provoca aquilo, isso tem correlação com aquilo, não tem, etc. Mas e daí? Então, o positivismo puro, ele vem realmente aprofundando essa distância com a realidade. Então, o que eu acho que é necessário? Nós precisamos pendular isso. Sem positivismo, absolutamente não podemos viver. Porque ainda bem que ele se desenvolveu para, inclusive, mostrar que muitas das coisas de quem tem ideias, de órgãos reguladores, ou seja, de professores, até de profissionais, elas não têm o efeito que se esperava ter. É na pesquisa positiva que você levanta muitos dos resultados das consequências de normas e, às vezes, de teorias. Então, absolutamente nada contra os positivistas. Meu problema é todo mundo querer ser positivista. Vamos entrar aqui na sala. Então, eu queria continuar, Zé, se você permite. Nós temos ainda uma resistência muito grande em falar de um outro paradigma, né? de um paradigma mais interpretativista. Como é que nós poderíamos implementar e incentivar a implementação desse novo paradigma na pesquisa em ciências sociais aplicadas, especialmente na contabilidade? Eu acho que tem dois caminhos. Um é incentivar que alguns se dediquem muito mais realmente à teoria contábil, está correto? E se dedique, são poucos, se dedique mais à discussão de conceitos, cotejo de conceitos. Eu vi não faz muito tempo, e foi de um auditor que fez um trabalho para efeito prático de cotejo do que é a filosofia por trás de ASV, atrás de um certo assunto, e o FASB. Então, ele estava mostrando que os dois caminhos eram diferentes, mas tinha toda uma justificativa conceitual e também de ordem, vamos dizer, geográfica, porque um é norte-americano, outro é europeu, e há diferenças de pensamento na contabilidade, apesar de todas as tentativas de se juntarem. E deu para ver que beleza, aquele homem da prática foi atrás da explicação conceitual, ele foi atrás, inclusive, do aspecto comportamental dos diferentes países, dos profissionais dos diferentes países. Achei aquilo genial. Tá certo? Então, foi feito por uma pessoa da prática. Podia ter sido feito por alguém do mundo acadêmico preocupado com teoria, tranquilamente. O outro é a gente fazer com que uma grande parte do pesquisador seja dentro da empresa. Hoje, a gente costuma ficar do lado de fora, pega um monte de dados, vamos ver lá quais são os bancos de dados que a universidade tem, tá certo? Um atrás de outro, etc. Se limita àquilo que os bancos produzem, repete os erros que esses produtores de informação cometem quando eles mesmos fazem as devidas segmentações, suas taxonomias, né? Classificações, etc. Escondem coisas que eles acham não é importante, mas o pesquisador e não vai encontrar. Então, a gente fica do lado de fora absolutamente dependente da existência de bancos de dados e, portanto, dirigimos exageradamente ao mundo normativo e ao mundo da contabilidade para uso externo. Contabilidade para efeito gerencial fica jogada um pouco no lixo, se ela quiser fazer trabalhos positivistas, puro. Por quê? Porque você não consegue os bancos de dados do que as empresas internamente fazem, como que elas tratam isso, como é que elas tratam aquilo, etc. Então, o que ocorre? Se o pesquisador ele tem como programa de trabalho conhecer um determinado problema e vai atrás da discussão desse problema com várias empresas, por exemplo,
ou vai numa empresa e faz um trabalho um tanto quanto, vamos dizer assim, global sobre o que está acontecendo, quais são as informações que, por exemplo, efeitos internos são úteis, não são, etc., ou que gera algum tipo de desconforto, seja o que for. Então, eu acho que esta volta às empresas ela pode ser feita não só da forma da consultoria, como eu estava dizendo, e eu acho que aí vai ajudar muito a pesquisa acadêmica, a ser feita pelo pesquisador. Não vai lá para trabalhar, vai lá para conhecer. E se isso for bem desenvolvido, e se a empresa perceber que isso vai ajudá-la e que ela vai ter realmente uma boa consequência disso, ela vai ganhar com isso, ela estará disposta tranquilamente a receber. O que, aliás, posso dizer, no caso dos Estados Unidos, acabou fortemente. Por quê? Talvez seja o país que mais se dedicou ao positivismo. Os europeus sempre mantiveram, pelo menos, algumas tentativas de não ficar 100% dessa natureza, né? De manter a pesquisa 100% dessa maneira. E o que acontecia? Havia uma recepção muito forte por parte das empresas para receber alunos de graduação, alunos de pós-graduação e professores. Como se fossem estágios, tá certo? Só que lá não era muito formalizado, é como se fossem estágios. As empresas sabiam por quê? Porque muitas grandes soluções para empresas aconteceram pela entrada dessas pessoas lá dentro com uma visão diferente, tá certo? Daqueles que estavam dentro da empresa. E, por outro lado, quanto saiu de trabalho teórico, conceitual, a partir dessas vivências? Tá certo? Quantas pessoas, né, a gente sabe, né, na área de gerencial, na área de custos, principalmente, mas também na área financeira. Ocorre que, com o decorrer do tempo, esse trabalho foi acabando, as empresas nem têm interesse mais em receber, e aí a gente vai ficando com essa dificuldade. Então, a solução, eu acho que é a solução. A gente tem condições de fazer isso mudando a estrutura nossa de pesquisa. Nós precisamos ter uma coisa tripartite, está correto? Nós precisamos ter o normativismo, precisamos ter o positivismo e precisamos ter a ligação entre os dois. Ser só normativista também é elucubração mental, não vai resolver nada. Isso aí a gente vê que já foi esse tempo. Mas nós precisamos dos normativistas para ter ideias, para terem sugestões, inclusive para serem depois testadas pelos positivistas. A gente vê isso em tantas ciências, né? Einstein foi alguma vez testar alguma das ideias dele? Nunca. Acompanhou, sim, realmente. Por exemplo, no Brasil foi feito lá em Sobral, aquela experiência fenomenal do negócio da luz, da gravidade, etc., que ele tinha previsto e como um teórico, ele, claro, ele como físico, ele tinha que transformar as ideias em equações, cada vez quando ele ia pedir até ajuda para outros colegas, porque ele não era necessariamente o melhor matemático da época, e depois foram os outros testar. Isso nós vamos ter na contabilidade, aqueles que criam, que têm ideias, que têm sugestões. Tá certo? Vamos acabar com a demonstração do valor adicionário, que eu tenho uma proposta melhor daquela. Tenta, justifica, coloca-se, né, à frente das possibilidades de apedrejamento. Quem tem ideia sempre vai ter alguém diferente, mas precisa ter coragem para criar coisas que normalmente a gente cria 10, 20 coisas, uma aproveita. Às vezes alguém pode até não conseguir aproveitar nenhum, paciência. O que interessa é a gama toda de ideias para ir ajudando. Aliás, um negócio interessante, acho que eu estou falando demais, né? É que, como eu tenho participado de vários órgãos normatizadores, vocês sabem que eu acho que hoje se discute nos órgãos reguladores talvez até mais teoria do que se discute na academia? Vejam atas do IAD, vejam aqui no CPC. O maior trabalho é traduzir e às vezes, tem que fazer alguma adaptação. Mas o que se discute de teoria dentro do CPC, eu vou lá. Eu sou um membro já
Eu sou apenas um membro convidado, né? Eu sou, para lá, minha proximidade aqui dos 80 está me deixando assim. Eu não tenho mais cargo efetivo, mas em alguns casos ainda me convidam, coitados deles, eu vou. Mas uma das coisas que mais me anima aí no CPC é discutir as partes conceituais. Não é discutir, é discutir a norma do ponto de vista conceitual. Eu gosto disso, eu adoro. Olha, tá vendo? Isso aqui tem tais coisas. Eu acho que tem aquele, etc. E às vezes nos ajuda a interpretar melhor e até às vezes mudar redação, proposta de redação de norma, para que se tenha uma facilidade maior de comunicação. Nossa, nem sei se eu respondi, que você falei tanto que eu não sei se eu respondi o que você perguntou. Respondeu. Em resumo, o senhor disse que é preciso mudar a estrutura de pesquisa, juntar o normativismo com o positivismo para dar uma nova interpretação, que é o que a gente tem chamado de uma visão mais interpretativista no campo das ciências sociais aplicadas. Obrigado, professor. Zé. Pode ir lá, Marcelo. Só pedir para quem está escutando com o microfone desligado para desligar, porque talvez dá uns ruídos aqui para a gente. Fala, Marcelo, desculpa. Imagina. Professor, dentro desse contexto que o senhor está falando, dessa necessidade, né, eu acho que fica claro para todo mundo que está aqui na academia que a gente precisa estar dentro das empresas. Lá é o nosso laboratório. Agora, como é que a gente faz para a empresa ver a universidade, os pesquisadores, ver o expertise de pesquisa que a gente tem como uma forma de resolver problemas e que até mesmo vejam a contabilidade como uma forma de pesquisa aplicada, como muitas vezes o senhor exemplificou, vê-se na engenharia, na medicina. Como é que a gente vende o nosso peixe? Agora a gente tem que sair a campo para vender o peixe, né? Porque aquele campo que a gente tinha tanto, né? Mas olha, as oportunidades existem. Claro que a gente tem que ter imaginação e tem que ter iniciativa. Tem que procurar as empresas, e daí não é procurar olhando a lista telefônica, tem que procurar, tem que ter o seu network, tem que ir com aquelas pessoas com quem você tem um nível de relacionamento, que tenha confiança em você, que vai acreditar naquilo que você está falando e pretende fazer. E claro, você vai ter isso com todas as empresas? Não, a grande maioria talvez não admita isso, eu concordo. Eu sei porque isso também foi pesquisa nos Estados Unidos, que a maioria realmente não aceitava aquele tipo de trabalho que eu tinha falado. Mas uma grande parte, sim. Esse processo de vender. E o processo de vender deve começar, provavelmente... Eu me lembro que o professor Cartelli fazia muito disso. Ele ia numa empresa, ia fazer um trabalho de consultoria, mas ele punha os olhos procurando ver outras coisas além daquilo para a qual ele tinha sido contratado. Aí ele ia lá na escola, colocava estes outros, porque aquele que foi resolver ele já sabia, colocava estes outros, conversava com os alunos e dava um jeito, ele já tinha uma penetração na empresa, de ir lá com os alunos, então ele como pesquisador, ele com os alunos, conhecer de perto, né, exposto ali à visão dessas pessoas, o que estava acontecendo. Quanto trabalho saiu dessa ligação. Ele tinha muito, porque ele também era um homem que foi do mundo prático, né, da GE na época, foi para a academia e ele também nunca conseguiu se desvincular de uma coisa e de outra. Então, eu acho que tem que partir da iniciativa da academia, porque as empresas talvez nem perguntem mais, porque já cansaram. Tá certo? Eles vão oferecer, olha, nós queremos fazer isso, nós queremos estudar o que vocês têm de problema, ajudar vocês a resolverem. Claro, não vai custar nada, nos permita fazer. É como se fosse um tipo de estágio especial para o pesquisador. A gente fala, às vezes, tanto em estágio para os graduandos, né? E eu acho que os pesquisadores também deveriam ter esse tipo de estágio, está correto? E essa aproximação voltada, volto a repetir, ao aspecto de fundo, que é que tipo de pesquisa eu vou fazer. Segundo, ao aspecto comunicação. A comunicação entre o mundo acadêmico e o mundo prático anda quase que zerada. Com, claro, as devidas exceções. Como eu disse, sócios da Price que fizeram mestrado, quando a gente chegou para a gente ia lá com eles, eles entendiam direitinho, ajudavam a gente a resolver com os clientes deles, eles sabiam que tinha um cliente que tinha aquele ponto que a gente queria discutir, eles ajudavam. Então,
no caso, foi até... Não foi a gente que foi atrás, mas como eles vieram para a academia, e até questão de perguntar, porque depois que veio o primeiro, começou a vir uma porção de gente, né? Eles levaram as suas opiniões lá para dentro, foi fazendo. Então, eu acho que tem que ser na base do tete-a-tete, na base do relacionamento, na base do network, que tem uma coisa, viu? Isso aí é que nem fake news, tá certo? Começa, vai para frente. Mas é bom, não é nada de fake. Professor, aproveitar a pergunta que você comentou da mistura do Borges, do IASB, entre outras. A gente tem uma pergunta e uma provocação que sempre vem recebendo dos colegas, dos pares na academia. Eu lembro lá na nossa turma, lá da 2007, no início do doutorado, na sua palestra inicial... Você é velho, hein, Zé? Puxa vida. Eu tô velho, hein? Nem o Edilson era nascido ainda. Aí, nessa aula, isso marcou desde a época, e é uma pergunta que a gente sempre tem escutado dos nossos colegas. Você olhando para a turma falou assim, pessoal, olha só que interessante, na turma de vocês, olhando para a turma assim, mais ou menos 50% de homens e 50% de mulher, bem mesclado, né? Como é que você vê da sua época de formação para hoje a entrada das mulheres na academia, no mercado de trabalho? Como é que você está vendo esse acesso, esse incentivo para poder aumentar essa interação das mulheres no mercado de trabalho e na academia também? Eu tenho muito pouco a falar disso. Vou perguntar lá para a Silvia, a professora Silvia, que mexe bastante com isso. Está na fila também. É uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, quando eu estudei, a gente brincava que, estatisticamente, a turma onde eu me formei era que tinha o maior percentual de mulheres. Porque nós éramos 5 alunos e 2 delas eram mulheres. E os outros, as proporções eram muito menores. Isso é bom. E a maioria não tinha. Realmente, a quantidade de professoras era extremamente baixa. A quantidade de alunas era muito baixa. Mas isso foi mudando drasticamente. Hoje, no ingresso nos cursos de ciências contábeis, a gente sabe que mudou radicalmente. No mundo do pós-graduação, vocês também devem ter visto isso. Isso foi mudando e foi se alterando bastante. No mundo docente, eu tenho a impressão que a FEA lá hoje deve estar mais ou menos perto de uns 30% de mulheres. Para quem não tinha nenhuma, né? Já não é, tudo bem, não é o desejável, né? Mas eu vejo que a contabilidade é um caminho relativamente bom, até quase que relativamente fácil para o desenvolvimento das mulheres. Tá certo? Ela é um campo em que as mulheres meticulosas, detalhistas, elas têm ali já, talvez, pessoalmente, uma condição até mais rápida de entendimento, de aplicação das coisas. A gente vê isso, inclusive, no mundo prático, tá? A gente vê isso, inclusive, no mundo prático. Quanto que a gente vê de profissional, mulher se destacando na contabilidade. Claro, tem aqueles velhos problemas ainda. Quantas são diretoras de controladoria? Aí a coisa, o assunto ainda está, né? Tem todos os problemas, todas as más imagens ou todos os tipos de desvio de comportamental de nós homens, né? De querer dar cargos de importância para mulheres, né? Principalmente se são mulheres mais novas, que já vêm com aquele problema, vai se casar, se tiver filho, vai acontecer, vai ser um desastre, etc, etc, etc. Então, eu não sou uma pessoa indicada, a única coisa que eu posso dizer é que houve uma grande mudança e vivenciei isso como professor, principalmente dentro da FEA, mas também vivencio hoje dentro das empresas. Nossa, muitas mulheres aí fora, e a gente fica realmente estupefato de ver o desempenho delas, tá? O desempenho delas, essa vontade de conhecer, eu não sei, precisaria de uma pesquisa positiva para fazer uma verificação. Será que as mulheres, né, têm mais capacidade crítica de não seguir a regrinha do que os homens? Talvez fique aí para alguém, né? Vocês viram? Eu estou dando um exemplo de uma pesquisa positivista. Tá para corroborar. Ele veio para ficar e não pode ser largado, deixado de lado, em absoluto. Só que precisamos dar o espaço para cada um.
Legal, professor. Muito obrigado. Aproveitar para o Edilson passar, o Edilson, para começar. Acho boa parte das perguntas que o pessoal está colocando no chat, né, a gente respondeu ao longo da conversa. E aí, por chamar o professor Edilson para poder fazer um fechamento, uma pergunta final, para a gente começar a caminhar para o final, e a gente vai pescar uma aqui para tentar fazer um encerramento, para não tomar muito tempo do senhor também. Pleno Dia dos Namorados, né? Todo mundo aqui, mais de 330 pessoas aqui, batemos aí. Então, quer dizer... Posso fazer um complemento? Claro. Quando eu estava falando de necessidade de conjugação do normativismo com o positivismo, a gente sabe de um trabalho que hoje tem o nome mais de pesquisa... Como é que é? Pesquisa... Deu que eu não sou um grande conhecedor do negócio. Experimental. Abordar pesquisa alternativa ou abordagem alternativa. Interpretativista alternativa. Isso. Você até falou nisso aí, mencionou, né, André, assim, interpretativismo, etc. Que é uma forma de exatamente procurar conciliar. Tá certo? O mundo acadêmico com o mundo prático. E os pesquisadores, aqueles que têm ideias, são os Einsteins da vida, que ficam criando coisas boas e maluquices também. Aí tem que vir o positivista, que vai fazer as pesquisas detalhadas, né, bastante específicas, etc. Mas precisa ter alguém que seja capaz de vincular o mundo das pesquisas positivistas, o mundo do normativismo e associá-lo ao meio ambiente da empresa. Não estou falando meio ambiente físico, não, à forma de organização da entidade. A gente vê esse mundo da abordagem alternativa começando a fazer um link que há tanto tempo a gente achava era fundamental. Você precisa... Não adianta você fazer a norma contábil, verificar se ela está sendo praticada, se não está bem praticada, mal praticada. Você precisa entender por que, por exemplo, um contador financeiro ou um contador gerencial faz isso ou faz aquilo, prefere essa alternativa, não prefere, e verificar o que leva ele a isso. É um problema estrutural da empresa? É um problema de cultura? Nós sabemos que na contabilidade é muito diferente, né, o tipo de visão dos três grandes blocos, né, o anglo-saxônico, o germânico e o latino, até hoje. Aliás, um dos grandes problemas do IASB é que a norma é a mesma e é aplicada por pessoas com formações culturais diferentes. Então, ainda temos um grande caminho. Mas uma procura muito forte pelo pessoal da abordagem alternativa dos aspectos sociológicos, que envolvem o relacionamento dentro da empresa, o relacionamento com o contador, o papel do contador, psicologia. Eu nunca me esqueço que há muitos anos atrás, acho que foi a Universidade de Notre Dame e a lá de Urbana-Champaign, que fizeram um trabalho espetacular, fazendo com que os alunos que entrassem, e não necessariamente não entravam em contabilidade e economia, entravam na universidade, eles expunham uma disciplina relativamente rápida, cujo objetivo era discutir qual tem que ser a personalidade de quem vive num centro de divergência de interesses, conflito de interesses. Gente, foi a época em que se teve a maior arregimentação de pessoas de alto nível para a contabilidade. Porque lá eles mostravam, olha, o contador, ele é o centro de conflito de interesses. O dono da empresa quer levar dinheiro para ele, mas não quer pagar imposto. O gestor quer maximizar o benefício dele, que conforme ele contratou, ganhar conforme atingir certas metas. O gerente que é avaliado quer interferir no processo de avaliação dele. O fiscal chega lá e tem... Moral da história, o contador está no meio de um conflito de interesses. E a gente tem deixado de lado de estudar, de pesquisar, e eu espero que essa abordagem alternativa entre muito nisso, ela já vem trabalhando há alguns anos, que é esse lado social, esse lado psíquico e psicossocial. Porque não se pode pensar que todo mundo é exatamente igual. As empresas são iguais. Quem aqui já trabalhou em mais de uma empresa sabe, as culturas são diferentes, as formas de comunicação são diferentes, as formas de comportamento são diferentes, as formas de tratamento nos diferentes níveis hierárquicos são diferentes. Isso vai amoldando o caráter
dos profissionais que ficam lá há bastante tempo. E isto provoca efeitos na contabilidade, sim, porque ele vai ter que fazer, se for uma contabilidade bem feita, ele vai ter que usar de julgamentos. Nós queremos hoje que a contabilidade seja, acima de tudo, julgamental. Quer dizer, naquele caso, para aquela empresa, o que produz a melhor informação, a informação mais fidedigna. E quando ele participa de um julgamento, ou ele às vezes até faz sozinho o julgamento, ele faz influenciado por todo esse ambiente no qual ele vive, por toda essa sua estrutura psicológica. E a gente precisa investir nisso. Nós precisamos investir nisso, porque isso deverá trazer enormes, acredito, grandes respostas às quais a gente não tem hoje. Desculpa. Não, desculpa não, é um prazer. A gente está aqui querendo começar a encerrar, mas o pessoal está aqui, não, fica mais, estamos até meia-noite, por aí vai. Aí Vou, vou vou compartilhar com o Edilson, Marcelo, André, se querem fazer mais uma pergunta. E, na sequência, professor, se puder falar, qual seria a sua sugestão, então, para os programas de pós, né, pensarem ou repensarem um pouco sua estratégia ou abordagem? Você já comentou bastante positivismo, normativismo, interpretativismo, mas talvez algo mais prático do dia a dia que eles possam se preocupar. Olha, é difícil isso, mas na seleção da turma, ter gente de auditoria, de outras profissões, outras áreas, também poder agregar na discussão na sala de aula. Por exemplo, nosso aqui, quando a gente começou a selecionar alunos só com o teste Ampad, a turma virou só de contador para engenheiro, advogado, economista, contador, e aí a discussão ficando bem mais heterogêneas e bem interessantes também, cada um complementando o seu jeito. E aí, quais seriam as suas sugestões, né, ou dicas para os PPGs? Tô vendo que tem um monte de colega coordenador de programas também aqui escutando. O que você pensaria, sugestões para o dia a dia, ou adaptação de disciplinas, conteúdo e por aí vai? Lógico, esse processo não se faz do dia para a noite, tá? Não adianta querer isso e mudar o currículo até o final do ano, porque o mundo vai ser diferente no ano que vem, porque o próprio professor já é um bicho complexo. Nós somos, né? Eu posso falar mal de tudo que eu sou. Eu sou professor, eu sou mineiro, eu sou contador e sou corintiano. Então, eu posso falar dessas 4 coisas o quanto eu quiser mal. Mas nós sabemos, o professor é os outros todos são também, mas a gente, como se conhece mais, a gente sabe que é um bicho complicado. E nós temos as mais variadas, vamos dizer assim, disponibilidades para mudança, para aceitar desafios, etc. Isso é tudo igual em todo lugar, mas a gente tem que conviver do nosso lado. As coisas têm que ser, talvez, planejadas para uma tentativa de mudança em 3, 4, 5 anos. Tá certo? Os passos iniciais talvez sejam os mais simples, que é conversar-se mais com os alunos, aqueles de graduação que sejam profissionais, aqueles de pós-graduação que sejam profissionais, que trabalham ou que tiveram funções significativas do passado, talvez hoje até esteja se dedicando só ao seu doutoramento, etc. Mas o ouvir essas pessoas, claro, muitas das conversas a pessoa não vai saber nem se expressar, não vai querer falar de um problema da empresa, etc. Mas vale a tentativa. Você vai ter uma certa quantidade de informação recebendo delas que vai ajudar você a pensar melhor na sua disciplina. Tá certo? Eu acho que isso é um caminho que pode, inclusive, preceder aquele de depois você ir às empresas. Você já vai ter mais experiência. Aqueles que não têm vivência prática, os docentes que são muito do mundo puro acadêmico, vai ser uma maneira de se aproximar desse mundo real. Tá certo? Chega lá e discute, me diga uma coisa, vocês estão aplicando aí a nova regra sobre leases e aluguéis? Então, e daí? O que vocês estão achando? Você acha que isso aqui é uma boa coisa? Faz sentido chamar de ativo esse direito de uso? Não faz? Quer dizer, faz misturas de perguntas de ordem prática e conceitual. Né? E qual foi a reação dentro da empresa? Tá certo? Estou só dando um exemplo entre tantos. Cada um, conforme o perfil dos seus alunos, tem uma condição e, eu diria, uma necessidade de primeiro passar pelos alunos para chegar à empresa, conhecer um pouco mais da empresa, para depois ir direto à empresa, inclusive com um pouco mais até de experiência. Edilson, tem mais uma pergunta para a gente poder começar a ir para o fim, para o final.
Só aproveitando o que o senhor comentou agora, é muito comum os jovens, né, que estão lá na graduação, ou até mesmo quem está terminando o mestrado, fica sempre essa questão do eu vou para a academia, fico na academia, ou vou para o mercado. E aí a gente sempre tenta, né, de uma forma ou de outra, dar a nossa vivência, né, o que a gente passou. A pergunta é muito comum, as questões, qual que você gosta? Pô, eu gosto dos dois, eu me realizei nos dois lados, né? O que você daria de sugestão para esses jovens? Que eu estou vendo aqui que tem vários aqui, que alunos de graduação e pessoal do mestrado também. Qual seria a sugestão para aqueles que estão nessa dualidade, assim, afinal, para que lado eu pendo mais? Vamos começar com o pessoal de pós-graduação, onde esse dilema é mais urgente, né? Tá correto? Mas, na verdade, isso vale para os alunos de graduação, que vão ter a sua decisão sobre se vai fazer o mestrado ou vai para trabalhar, ou se vai trabalhar para depois de um certo tempo fazer o mestrado, doutorado ou não. É muito difícil, né, a gente responder, porque isso é muito do que a pessoa se sente bem. Eu sempre fui daquilo de fazer o seguinte: eu quero fazer o que eu gosto. Eu quero trabalhar naquilo que eu gosto. Eu quero ver a minha mulher reclamando que eu trabalho demais, porque tudo bem, estou trabalhando demais, mas eu estou trabalhando naquilo que eu gosto, né? E isso é um alento, né, para a gente. Isso ajuda a gente a viver, a gente a ser animado, né? Então, é difícil. Eu diria o seguinte: primeiro, vamos falar em termos de mercado. No Brasil, é um mero chute, não tem nenhuma pesquisa para isso, mas a probabilidade de crescimento para a área profissional no mercado, para mim, é maior do que no mundo acadêmico, porque você já tem um volume de universidades, de faculdades, já tem um volume de professores contratados, etc. Então, sempre vai ter mercado, não tem dúvida nenhuma. Ainda mais se você for dentre os melhores, você sempre vai ter oportunidade. Mas o mercado é muito mais. O mercado vem dando um crescimento muito forte ao papel do contador. O estereótipo do profissional de contador mudou muito, junto principalmente às médias e grandes empresas. Tá certo? Mudou demais, mudou demais. Eu me lembro que o professor Stephen uma vez falou assim: só tem uma solução para mudar o estereótipo do contador, porque a imagem da sociedade era daquele contador de duas portas para atender clientes, na verdade, escritório de contabilidade que cuidava de recursos humanos e tributos, né? E até hoje tem ainda aos montes. Mas aquela imagem tinha denegrido, né, a imagem do contador, como se fosse tudo a mesma coisa. E essa imagem vem sendo, principalmente, não vou dizer que seja a imagem da sociedade, eu estou falando, por enquanto, em imagem do mundo empresarial, dos empresários, dos gestores. Esta imagem vem mudando muito. Então, e há uma demanda muito forte por pessoal de boa qualidade nessas funções. Então, as oportunidades de mercado me parecem melhores do que as oportunidades da academia. Agora, se for para a academia, por favor, conheça bem esse mundo do normativismo, do positivismo, do interpretativismo. Escolha bem, conheça bem. Você quer ser um grande positivista? Vá ser. Nós precisamos. Se você acha que quer ficar só na pura teoria, tente. Agora, não entre para a academia se você não tiver realmente vocação. Se você não tiver realmente esta vontade de fazer com que os outros saibam o que você sabe. Essa vontade de jamais esconder o leite. Essa vontade de aguçar a curiosidade dos alunos. Não é chegar lá e dizer, é assim. É assim por causa disso. Podia ser diferente, ser assim, assado. Vamos qualificar juntos aqui qual alternativa vocês acham que é melhor. Por quê? E ensinar a aprender. Esse negócio da gente ensinar normas de contabilidade no graduação me arrepia. Nós estamos ensinando como fazer. Ao invés de ensinar o porquê existe a norma, o que ela quer dizer, qual é o seu significado. E nós temos que aliar o mundo, vamos dizer, formal com o mundo da teoria. Se você não tem vocação para
fazer esse balanceamento, desiste da academia. Se você tem, vá atrás dela. Eu não sei como você ajudar uma pessoa a não ser dizer o seguinte: pense bem, venha conhecer o mundo acadêmico e vá conhecer o mundo real. Não tome uma decisão sem ter um pouco da experiência de cada um. Mas eu estou fazendo doutoramento, o que eu vou fazer? Arrume um estágio como um doutor. Vá conhecer, isso existe. Tá certo? Procure, não interessa. Mas estágio é para graduando. Você já está começando mal, né? Você já está começando mal. Então, talvez a coisa mais importante é: não se decida sem conhecer bem os dois mundos. E invista em ter vivência e experiência dos dois lados para ver realmente da sua vocação. E, às vezes, acontecem umas coisas malucas, né? Eu entrei na faculdade para fazer o curso de economia porque um colega meu queria fazer o vestibular e me convidou para ir ao cinema, e eu fui com ele passou por fazer a inscrição, me perturbaram tanto que eu fiz. Naquela época, a FEA era todo mundo junto no primeiro ano, você só escolhia a contabilidade no segundo. Aí eu fui aprender contabilidade no primeiro ano sem jamais saber o que era aquilo. Me encantei. Então, essas coisas... Eu me encantei por quê? Porque eu fui exposto àquilo. Se você não for exposto, você não sabe se você vai gostar ou não. Eu acho que vou ser melhor nisso aqui, vou gostar de fazer mais aquilo. Esse achômetro aí, faça uma pesquisazinha empírica de se eu for fazer isso, como é que eu vou viver, se eu for fazer aquilo, viva um pouco para tomar uma decisão acertada. Professor, muito interessante que você colocou. No meu caso também foi um pouco parecido, né? Eu fiz vestibular para comunicação social e acabei ficando em contabilidade, quando fiz a cadeira de contabilidade. Muito interessante isso. Um ponto importante que você colocou também, e volta e meia, todo início de semestre, eu recebo algumas perguntas de alguns colegas ou ex-alunos que querem começar a dar aula, eles sempre colocam o seguinte: Zé Elias, qual CPC você cobra lá na aula, primeiro período, segundo período? Eu falei, nenhum. Desculpa se eu estou errado, mas eu não cobro nenhum CPC, manual, etc., para primeiro período, segundo período. Eu quero que ela entenda a lógica da contabilidade, a mentalidade de contábil, diz assim. E aí eu sou criticado às vezes, mas eu consigo comparar o aluno que eu peguei lá no primeiro período, lá em avançada, ou teoria, e ver a diferença que ele passou por entender a lógica. Que depois no CPC A, B ou C, ele sabendo como é que funcionam as coisas, fica mais fácil entender a movimentação. E o que você acha disso? Se ele tiver esta formação conceitual teórica, ele vai ser capaz de ler qualquer... Porque senão, sabe aquela história que... isso era uma coisa que se falava muito antigamente, não sei se se fala ainda, dos cursinhos para vestibular, onde você aprende como passar no vestibular. O dirigismo ali é para isso, para você passar, não é para você aprender, não é para você... E você vai aprender a solucionar 1000 problemas. O dia que apareceu de número 1001, você está ferrado. Tá? Por quê? Porque você não tem a estrutura básica, conceitual, lógica, para tentar resolver. Então, eu concordo absolutamente com você. Essa é a parte mais importante que tem que ser dada, e realmente, principalmente no início. Depois, começar a ensiná-lo a interpretar a leitura da norma. Inclusive, a norma, cá entre nós, é de uma linguagem tão horrível que, para profissional, já é difícil, quanto mais para aluno. Quanto mais para aluno. Explica direitinho o que quer dizer a norma, dá um material didático para ele. A norma, com todos aqueles detalhes, no fundo, deve ser das últimas. Escolhi algumas para dar e fala das outras genericamente. A gente não... mas o mercado quer que o senhor saia de lá sabendo todos os CPCs. Bom, não é esse o profissional que vai ser bom lá dentro, porque ele vai lá, no começo, sabendo fazer como fazer tudo. O dia que tiver mudança, vai faltar base para ele ser capaz de julgar, de entender e de realmente praticar melhor. Professor, fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Dentro desse contexto, dessa pesquisa, alinhando teoria, prática, juntando esses mundos, existe um limite até onde vai a contabilidade? Tipo, isso não é contabilidade? Ou a gente não deveria mexer nisso, deixa para os outros? Olha, um dos dramas da vida e um dos dramas do conhecimento são as taxonomias que a gente faz. Isto é isto, aquilo é aquilo. Né? Eu sempre digo, isso é sempre ficção. Isso é sempre uma arbitrariedade.
que vai lá, alguém define, tu define, etc. Porque o mundo não é assim. Tá certo? O mundo está misturando tudo, está tudo. Por isso aquela história do interpretativismo. Você vai dentro da empresa, você vai viver de tudo, e vai ver com diferentes tipos de formação. Você vai conversar com advogado, com engenheiro, com contador, com administrador, de repente com farmacêutico, se for um laboratório, e você vai ser exposto a tudo. E a gente vai aprendendo que cada vez mais o contador precisa estar aberto, ele precisa estar vinculado a conhecimento econômico, conhecimento de administração e conhecimento de direito. Tá? Isso é absolutamente, eu diria, vital. Então, quando se começa muito a fazer o corte, né? Isso é contabilidade, aquilo não é contabilidade. Se alguém aqui fez, por exemplo, disciplina comigo lá na festa, quer dizer, quando a gente entrava nos valuation, que diz, mas isso não é problema da contabilidade. Como não? Como não? Né? Os valuations são feitos em cima de demonstrações contábeis. Então, a gente, como conhece as demonstrações, é o que eles fazem, quando a gente vai descobrir que tem um monte de coisa lá que não está correta. Mas, como eles não conhecem bem a contabilidade, então, né? Tocaram o barco. Estou dando um exemplo. Eu me lembro quando eu defendi minha tese de doutoramento, eu falei tanto sobre algumas coisas e o professor me perguntou assim, mas você acha que orçamento e contabilidade são a mesma coisa? Então eu respondi, não são a mesma coisa, mas são coisas de mãos dadas. Eu não sei onde termina um e começa o outro. Contador que não souber fazer o orçamento, dizer que o orçamento tem nada a ver com a contabilidade, não tem nada a ver com contabilidade, isso não faz sentido. Então, eu nunca tenho grandes preocupações com taxonomia dos campos de atividade. Eu deixo os conselhos profissionais brigarem, eles são especialistas nisso. É uma pena que eles gastem tanto tempo nessas quase que inutilidades. Mas fazer o quê? Bom, legal. Professor, nós ficamos aqui, a diretoria, extremamente gratos pela sua contribuição, participação. Por todos que estão aqui presentes até agora, chegamos a 330 pessoas, eu acho, se não me engano, online, Mais de acompanhando 330. do início ao fim, então realmente foi muito proveitoso. E tem gente querendo mais já, então eu já vou deixar a deixa para a gente mais para frente agendar outra com calma, para aproveitar mais momentos contigo, se for possível. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Desculpem todos se às vezes eu tenho certos arroubos, principalmente que foram meus alunos sabem disso, né? Eu tenho, talvez até a gente usa muito dos arroubos como instrumento de fazer o aluno sair da mesmice, né? Até como forma de provocar o aluno. Não necessariamente a gente pensa com tanto ardor naquilo que fala, mas hoje que eu falei, tudo coisas que eu vivo falando, e hoje eu tive uma alegria muito grande, porque eu consegui falar, expor, jogar para fora uma porção destas coisas de uma forma que me pareceu muito concatenada, e posso estar totalmente errado, e ótimo, descobrir que uma coisa está errada é um degrau no conhecimento. E agradecer também a todos estes participantes pela santíssima paciência. Muito obrigado. Felicidades para todos. Todos apaixonados pela contabilidade no Dia dos Namorados, por isso que estão todos aqui. Por isso que eu estou preocupado. Eu fui lembrar disso na hora do almoço, já levei a maior bronca, tá certo? Tem que correr lá, viu? Eu tenho que sustentar, porque são 51 anos de casamento, tá correto? Parabéns. Tem que continuar testando para ver se vai dar certo. Obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitas pessoas perguntaram sobre a disponibilidade. A gente deve disponibilizar depois um canal no YouTube, um canal Upconte. Todos esses eventos online que a gente está fazendo vão ficar disponíveis lá. E agradecer a presença de todos. Não dá para mencionar a quantidade de pessoas importantes para a nossa área. A gente teve aqui ex-presidentes, ex-diretores da Upconte, e acho que quando o pessoal parabeniza a Upconte, a gente também tem que reverenciar o trabalho que foi feito para a gente chegar até aqui. Então, não dá para citar nominalmente todas as pessoas, mas agradeço aí a todos. Tem pesquisadores de fora também aí. Exatamente, também. Estamos com gente de vários locais do mundo assistindo aí. Eu quero agradecer
Professor, nós agradecemos a presença do senhor, agradecemos a participação dos representantes dos programas de pós-graduação que nós temos aqui no Brasil, agradecer a participação das pessoas de fora de programas, alunos de graduação. Nós esperamos oportunamente ter um novo encontro com o senhor para discutir outras possibilidades de pesquisa em contabilidade no Brasil. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos, então. Boa noite a todo mundo. Bom final de semana. Boa noite.